cena ali que a gente vem aqui na praça, a gente sempre vislumbra isso aqui, olha, esse vale, né? E aquele barranquinho ali, eu já começo a ver no futuro a gente fazer eventos enormes, maravilhosos ali, com tudo isso aqui cheio de gente. Imagina que benção, pessoas aqui à tarde, ouvindo louvores, tomando um chimarrão, buscando a Deus, pessoas sendo resgatadas por Cristo aqui. Pessoas entregando armas, drogas, entregando seus vícios diante do altar do Senhor aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Então isso é maravilhoso, queridos. E hoje eu trouxe o telefone para fazer, para ler a Bíblia no telefone, mas o versículo que eu separei para a gente ler, acho que a gente nem precisa abrir, quem quiser abrir pode abrir em nome de Jesus, mas é João 3,16, né? Alguém sabe qual é o versículo de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amém. Então nós temos um Cristo, nós temos um Deus que se destitui da sua glória, desce essa terra para viver aqui conosco, para enfrentar o que nós enfrentamos. A Bíblia disse que em tudo ele foi tentado. Amém. Em tudo ele foi provado e ele foi vitorioso. Amém. Sabe aquelas tentações que nós caímos? Ele não caiu. Sabe aquelas dificuldades que nós enfrentamos? Ele enfrentou e venceu. Enquanto muitas e muitas vezes nós perdemos, uns derrotados. Mas olha só que maravilha, porque Jesus Cristo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então vós também vencereis. Amém. E nessa noite me alegra muito estar falando sobre isso aqui, porque é um marco na nossa igreja, estarmos fazendo um culto aqui no nosso bairro, já cravando as estacas do Evangelho aqui, as bandeiras, né? O nosso Giovanici, né? Que é o Senhor é a minha bandeira, aqui nesse lugar, já como se marcando território, né? Como se marcando território e trazendo uma mensagem de morte de Cristo para uma vida nossa, para que nós pudéssemos viver. Ele que morreu sem pecado, se fez pecado por nós que merecíamos a cruz, por nós que merecíamos pagar pelas nossas ofensas ao Senhor, pagar pelas nossas ofensas ao Pai. Só que aí a gente às vezes se pergunta, e quantas vezes você e eu já nos perguntamos: será que Deus ainda me ama? Será que Ele ainda me aceita? Será que assim, do jeito que eu sou, todo falho, todo errado, todo cheio de problemas, será que Ele ainda olha para mim com amor? Será que Ele ainda olha para mim com ternura? Eu acho interessante que a palavra de Deus fala que a nossa salvação é pela fé e que o amor dele é incondicional. Que o amor dele, o amor do Senhor, ele age, ele trabalha, ele alcança, a palavra correta, ele alcança a vida desde aquele que pensa não ter uma vida tranquila, até aquela pessoa que cada um de nós atravessaríamos a rua para não cruzar por ela. Ele alcança desde o mais comportado até aquele que é o mais revoltado, rebelde ao amor do Senhor. Ele nos alcança, não importa o que nós fizemos na nossa vida pregressa, não importa o que nós fizemos, talvez ontem, talvez hoje à tarde. Se nós de fato, com o nosso coração, entregarmos a Ele as nossas dificuldades, entregarmos a Ele as nossas más atitudes e falarmos: Deus, eu sei que eu errei. Sabe, amados, eu tenho certeza que não é só eu que chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, eu estou aqui, Pai, para te pedir perdão pela mesma coisa que eu te pedi ontem. E
que hoje eu acabei fazendo de novo. E a gente é assim, a nossa vida é assim, porque nós ainda estamos vivendo neste mundo, um mundo tenebroso, que a Bíblia diz que aqui o mundo jaz no maligno, o mundo já faleceu, já perdeu, o mundo já foi derrotado no maligno. Porém, Cristo veio para arrancar das mãos do maligno o poder sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as vidas, até mesmo sobre a natureza, porque quando Jesus Cristo se manifesta nessa terra, as pessoas se admiravam e falavam: quem é este que até mesmo o mar, os ventos, as ondas lhe obedecem? Quem é este que prega como quem tem autoridade? Quem é esse que fala e o mar se acalma? Quem é esse que desafia? E na época eles não conheciam, né, a lei da gravidade, sabiam que existia, mas não sabiam como chamar e nem o que era. Mas se fosse Isaac Newton, falaria: quem é esse que até mesmo a lei da gravidade o respeita, porque andou sobre as águas? Quem é esse que foi transfigurado no monte? Quem é esse? E nós nos perguntamos: quem é esse nessa noite que morreu por nós, por amor de um pai, para seus filhos que são totalmente dependentes dele, e Cristo veio a esta terra nos mostrar que somos dependentes do Senhor. E o que a palavra de Deus fala: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, a vida em abundância que o Senhor nos prometeu. E às vezes, amados, nós paramos para pensar, e eu não sei se você já pensou a respeito disso, eu já pensei algumas vezes, tipo, Jesus Cristo me prometeu vida em abundância. Ele disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida sobrando. Sabe o que é vida sobre vida? E aí, às vezes eu me pergunto, e já me perguntei, hoje não mais, já me perguntei muito sobre se Cristo veio para que eu tenha vida e abundância, por que não estou tendo? Por que eu não estou tendo a vida abundante que Ele me prometeu? Ou aquele Salmo 23, né, que todos nós conhecemos e não precisamos nem dar. Olha, se você parar qualquer pessoa, mesmo os não cristãos aí, e perguntar e falar assim: olha, Salmo 23, eles vão falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então por que é que às vezes falta? Por que às vezes nós temos falta de algumas coisas nas nossas vidas? Porque nós não entendemos o princípio da palavra de Deus. Nós não entendemos. A Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, numa tradução mais literal, mais correta. De nada eu terei falta. E o apóstolo Paulo, em outro tempo, em outros momentos, ele vem e fala pra gente assim: tudo posso naquele que me fortalece. E aí às vezes a gente pode começar a pensar a respeito de algumas coisas, a respeito de algumas coisas que nós erroneamente pensamos, tipo: eu posso tudo. Então, ele não está falando que a gente pode sair voando, ele não está falando que a gente pode dar soco em bala, ele não está falando que eu posso subir me atirar de um precipício, de um penhasco, que nada vai me acontecer. Não é isso. É que o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, está dentro de um contexto onde ele começa a dizer assim: olha, eu já tive necessidade, mas eu já tive abundância, eu já tive doente, e eu já tive saúde sobrando, e eu sei viver com cada uma dessas coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, Ele é um Deus que veio a essa terra, morreu na cruz e ressuscitou, para que nós estivéssemos com Ele, a alegria da salvação, em doença, em não doença, em saúde, em fartura, quando falta. E nós não entendemos o princípio da palavra de Deus, que fala que o Senhor, Ele nos fortalece, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor. A nossa vida precisa estar nele, e todas as vezes que eu tiro das mãos dele a minha vida, até mesmo por uma falta de fé, até mesmo talvez por um momento que eu
passa algo pela minha cabeça. E sabe sobre aquilo que a gente estava falando, sobre o dom da fé, de pessoas que creem até quando parece que não vai dar, elas estão acreditando que vai. Às vezes eu não tenho essa fé. E porque eu não tenho essa fé, eu não estou agradando a Deus e afastando Ele de mim. E por isso as coisas começam a não acontecer como deveriam acontecer na minha vida. E na sua vida, talvez. Na sua vida, talvez. Mas Ele veio para nos trazer vida. Ele veio para nos trazer salvação. Ele veio para trazer transformação, para trazer mudança. Ele veio para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele veio. Porque sem Deus, quando falta problema não, né? Quando sobra problema, né? Quando falta dinheiro, quando falta alimento, quando talvez a esposa vai embora de casa, ou o marido vai embora de casa. Quantas pessoas, não, sem Deus, né? Sem Deus. Quantas pessoas nós vemos tirando a própria vida? Quantas pessoas nós vemos que tiram a própria vida? São desistentes, porque não entendem os propósitos de Deus, não entendem o projeto de Deus e vivem uma vida muitas vezes orgulhosa, uma vida muitas vezes impiedosa. Não entendem aquilo que basta entregar a Deus. Porque de repente, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, talvez não traga nosso arrependimento, talvez não traga de volta o emprego que eu perdi, talvez não traga de volta a esposa que eu perdi, o marido que foi perdido, talvez não traga isso de volta. Mas vai te dar esperança no futuro. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. E às vezes nós não cremos, nós não vivemos por fé, nós não entendemos que tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, nós vamos acumulando ou pedras na coroa, ou nós vamos nos afastando mais do Senhor. E Deus é um Deus justo, queridos. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele não poderia nos perdoar, Ele não poderia simplesmente colocar uma pedra em cima de todas as coisas, sem que se pagasse o preço, sem que o preço fosse pago. Você não pode comprar numa loja e depois chegar na loja e dizer assim: olha, eu comprei, eu estou arrependido. Ele vai falar: cara, tu vai ter que me pagar igual. Arrependendo ou não, se tu botou fora o teu bem ou não, tu vai ter que me pagar igual. Eu usei esse exemplo apenas porque nós, enquanto respiramos, enquanto vivemos, temos um débito com o Senhor. Porque nós fomos gerados em pecado. Eu não estou falando aqui do ato da geração, porque isso não é pecado dentro do relacionamento matrimonial. Eu estou falando que nós fomos criados sobre a maldição de Adão, da desobediência dele. E quando nós encontramos Cristo, você sabe o que Jesus fez? Ele chegou lá diante do Pai e falou assim: sabe aquele erro que ele cometeu lá atrás? Pois é, tinha que ser pago com sangue, né? Sim, precisava ser pago com sangue. Então, meu sangue ali vertido por ele. Sabe aquele problema que ela teve lá atrás? Sei, tinha que ser pago com sangue, né? Sim, está ali o meu sangue vertido por ela. E todas as nossas dificuldades, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o nosso pecado, Ele nos vê revestido pelo sangue de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê cada um de nós revestidos pelo sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que este sangue nos purifica de todo pecado. Então, para o Senhor, quando Ele olha de cima para baixo, Ele vai nos ver, Ele nos vê através de Cristo Jesus. Porque nós olhamos para Ele um dia e falamos assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu te confesso, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar aqui: eu te aceito. Mesmo sabendo que Jesus falou: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Então,
Vou usar a palavra, eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Então, a partir daí, o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado, de todo erro, de toda falha, de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer e tudo que nós ainda faremos. Sabe, queridos, que a gente vê, eu vejo algumas pessoas falando que Deus, como Pai, não conseguiu ver Cristo sofrendo na cruz. E por isso eu já vi até encenações de que Deus vira de costa enquanto Jesus está na cruz pregado lá, e aí Cristo fala: Senhor, Pai, por que me desamparaste? Quem lembra dessa parte? Jesus falando: Pai, por que me desamparaste? Já vi algumas pessoas falando que é porque Cristo não aguentou ver o Filho na cruz. Deus não aguentou ver seu próprio Filho na cruz. Só que, queridos, nós estamos falando de um Deus que é atemporal e que é superior a todos e que não tem sentimentos humanos, porque Ele é perfeito em si mesmo. Não estou falando de mim ou de você, que temos as nossas mazelas e as nossas dificuldades. Estou falando de Deus. Deus não está sujeito a este sentimento humano. Deus é amor puro. Quando Jesus Cristo está no Getsemane, quando Jesus Cristo está naquele momento em que Ele sua sangue, quando Ele está naquele momento em que Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas porém antes seja feito a tua vontade. Ele não está falando da cruz, Ele estava preparado para aquilo. Ele disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse: o Espírito está pronto. Ele estava pronto para o sofrimento, ele estava pronto para a cruz. Não era isso que amedrontava Cristo. O que amedrontava Jesus Cristo era receber os nossos pecados nele. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Então, os nossos erros. Então você comece a pensar comigo. Desde Adão, desde a queda de Adão, que foi o primeiro homem dessa terra, desde a queda de Adão até o último nascimento da última pessoa antes da vinda de Jesus Cristo, todo este evento, todas essas pessoas, os pecados de toda a humanidade no momento da crucificação estavam sobre Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele se fez pecado por nós. Todos os pecados estavam nele no momento da crucificação. E aí a Bíblia diz no livro de Jeremias, ele fala assim: não são as minhas mãos que estão encolhidas para não te abençoar, e nem os meus ouvidos que estão agravados para não ouvir as tuas orações, mas são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. Então a única coisa que pode nos separar do Senhor são os pecados. E naquele instante, naquele momento, Cristo se fez pecado. Cristo estava com os pecados de toda a humanidade. Então naquele momento houve separação. E foi o único momento em toda a história de eternidade a eternidade que o Filho se separa do Pai, porque ele fala em João 17: Pai, eu e tu somos um. Então naquele momento, não é que Deus não conseguia ver o Filho sofrendo na cruz, não é isso. É porque naquele momento Deus, que abomina o pecado, vê o seu Filho em pecado, e houve separação, e na separação Cristo fala: por que me desamparaste? Mas ele não foi desamparado, tanto que quando ele morre, vê o Espírito, leva ele ao abismo, 3 dias ele fica lá, e o Espírito Santo traz ele de volta, e o Espírito Santo leva ele ao céu juntamente com o Senhor. Leva ele ao céu juntamente com o Senhor. E é o próprio Espírito Santo que ele fala: eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei outro Consolador para estar na terra com vocês, para fazer com que vocês possam enfrentar todas as dificuldades dessa terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, enfrentando as dificuldades que nos são impostas com a força do Espírito Santo, para vencermos os nossos pecados. E se outrora cairmos,
Lembra de João? Não o livro de João, mas a carta, 1 João, capítulo 2, que fala assim, filhinhos. Lembra que o apóstolo João é o primeiro aquele que fala assim, Senhor, aquela cidade, ela não nos aceitou. Você quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma eles? Você lembra disso? E aí Jesus Cristo fala, não, calma, João. Como se Jesus já vendo o futuro, porque era Deus, era homem, 100% homem e 100% Deus, já falando assim, calma, que daqui a alguns anos tu vai escrever uma carta dizendo, filhinhos meus, não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Amém. que está lá para poder dizer, eu paguei essa promissória, quanto ele te deve. Eu paguei essa promissória para que eles pudessem chegar diante de ti em meu nome. E às vezes nós olhamos, às vezes nós usamos o nome de Jesus para tantas coisas. Para tantas coisas. Mas poucas vezes nós utilizamos o nome de Jesus para chegar diante do Pai. E eu tenho aprendido algumas coisas. Se você acha que você tem uma oração que você pensa assim, talvez essa oração aqui Jesus não vai me ouvir, Deus não vai me ouvir, você tem que chegar a Deus e dizer assim, Deus, eu estou te pedindo em nome de Jesus, hein? Tu lembra disso, ó. Abre a palavra lá e fala assim, ó o que ele falou aqui, Senhor, ó. Tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. E nós precisamos trabalhar então a nossa fé. Para crermos nos nossos pedidos, nas nossas orações, para crermos que nós temos um Deus que pode curar, salvar, transformar, um Deus que pode libertar, um Deus que faz o quê? Que nos dá salvação. Amém. Glória a Deus. Salvação. E é isso que nós viemos buscar nessa terra. É isso que nós viemos buscar aqui nessa terra. Salvação. Quem está com frio aí? Todo mundo. Eu sou homem, não sinto frio. Quem está arrependido de ter Frio vindo pra cá? psicológico. Não estou arrependido. Eu tô Glórias sem a Deus. Não. Sabe que isso que eu tô feliz da vida de estar aqui mesmo frio. E eu tô com as mãos quentes, graças a Deus, Deus me deu um preparo, né? Tecido de pouso bem de urso polar para aguentar as noites mais frias. Bola futebol nessa camisa. Em nome de Tu Jesus. viu? Tentou. Mas Deus é tão bom, amados, tão bom. Ele planeja essas coisas, esses momentos pra gente estar junto, pra gente estar falando dele, pensando nele. E eu creio que ele lá de cima. E Deus fala assim, o que eles estão sentindo lá, filho? Aí Jesus fala assim, é frio, pai. Gente, isso aqui, por favor, tá? Eu tô conjecturando. Vocês me dão licença poética para falar a respeito? É licença poética aqui, tá? Esse diálogo talvez não exista lá no céu, mas vamos falar a respeito disso. Talvez Deus olhe, o que eles estão sentindo lá? Por que eles estão assim? Aí Jesus olha, isso é frio. Mas como é? Eu sei, eu senti isso lá. Eu senti isso lá, pai. Realmente não é fácil sentir frio. E aí, como eles são um, e Cristo viveu isso, Deus sabe exatamente como nós estamos nos sentindo. E Ele fala assim, eles estão enfrentando isso por mim. Eles estão vivendo isso lá por mim, eles abriram mão. Tá, não é a melhor coisa do mundo, mas é um conforto que nós temos lá na garagem, né? É bem fechadinha, quentinho lá, né? Eles abriram mão do conforto por mim, por ti, Senhor. Porque eles querem evangelizar aquele bairro que só tem construção por enquanto. Oh, meu Deus, tu és bom, Pai. Mas as montanhas se moverão, não é? As montanhas se moverão. Tu é bom, mas tu é ruim. Eu, o Matheus e o Luiz se movemos, né? Não, tô brincando. Mas a fé faz dessas coisas. Faz dessas coisas. Porque hoje a gente está aqui, eu movimentei bastante o Instagram. Eu não sei, daqui a um mês, 15 dias, 20 dias, não sei, talvez a gente venha de novo. E aí você pode ter certeza que nós vamos acabar marcando um terreno, um território aqui. E vai ser, espera
Espere esquentar um pouquinho mais para você ver. Amém. Um pouquinho mais para você ver o que vai ficar isso aqui. Em nome de Jesus. Porque nós temos este primeiro passo por Cristo. Por Cristo, por amor de Jesus Cristo. Por amor daquele que vê essa terra. Para nos dar essa força. Que vê essa terra para nos fazer crescer como homens, como mulheres de Deus, como servos, como filhos do Senhor, como profissionais. Ele nos faz crescer todas as vezes que nós nos reunimos com Ele, que nós entramos no nosso quarto de oração com Ele, nós saímos de lá com menos de nós e com mais dele. E você já deve ter ouvido isso todos os dias. E convém que nós venhamos diariamente, pouco a pouco, nos despojando de nós mesmos e nos inflando, nos enchendo de Cristo, porque fazendo essas coisas a nossa fé aumenta. Com a nossa fé aumentada, o nosso alcance aumenta, as nossas decisões são mais assertivas e o que fazemos é mais santificado pelo Senhor. As palavras que saem da nossa boca não são apenas palavras jogadas ao vento, porque a Bíblia diz: não deixarei cair por terra, não deixarei cair por terra a palavra de um justo. Ela pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Sabe o que mais o Senhor falou lá? Não lembro se está em Amós agora ou se está em Joel, mas está num desses profetas menores. Ele fala exatamente assim, ó. Porque eu, o Senhor, não farei coisa alguma sem antes manifestar, comunicar, informar aos meus profetas. E nós, todos nós, somos profetas dessa geração. E nós temos o dever de profetizar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a vida das pessoas que nos rodeiam, que estão conosco, sobre aquelas pessoas que amamos, sobre as pessoas que nós sabemos que estão em dificuldades. Nós precisamos acordar pela manhã e falar: Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo um dia de vitória, um dia de bênção. Eu profetizo, Pai, que o Senhor vai me dar uma oportunidade de falar do Teu amor para alguém, de pregar a Tua palavra para alguém, de ajudar alguém. Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, de cruzar com uma pessoa enferma para que eu possa impor as mãos e Tu curar, Senhor, em nome de Jesus. Nós vimos na quarta-feira, falamos sobre Atos 4, que fala que nós precisamos sim orar para que o poder do céu se manifeste nas nossas vidas. O poder do céu precisa se manifestar. Porque o apóstolo Paulo disse: eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria humana, mas com demonstrações de poder. Sabe, queridos, que nós temos que carregar no nosso coração essa palavra, uma palavra que fala: olha, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus. Aquilo que para outros é loucura, o que esse bando de crente está fazendo? Passando frio lá naquele lugar. O que esse bando de gente está fazendo? Falando um monte de bobagem lá. Um cara falando, outras pessoas escutando. Sabe por quê? Porque isso que a gente está fazendo aqui é poder de Deus. Amém. É poder de Deus que está se manifestando nas nossas vidas, para que a gente possa sair daqui e alcançar pessoas no mundo afora. No mundo afora. Porque Ele disse: aquele que crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E nós somos corresponsáveis por isso. Assim como nós somos co-herdeiros da salvação, nós somos corresponsáveis por carregar o Evangelho, por levar o Evangelho a toda criatura. Nós somos corresponsáveis por isso. Somos responsáveis também por isso, no nome de Jesus. Amém.